Talvez o que você realmente precisa é não saber de fato o que vai acontecer. Você confia realmente em Deus. E se você não confia, olha lá, hein? Se você confia realmente em Deus, você não tem motivo para se preocupar. E um dos princípios da lei do distanciamento é a sabedoria da incerteza. Segurar tudo isso com as nossas mãos, esse controle com as nossas mãos, gera, ao contrário de paz, né? Gera ansiedade, gera medo, gera rigidez. Estar na sabedoria da incerteza não é abandonar os seus sonhos, é abandonar o controle e principalmente se abrir a formas diferentes de alcançar. Você sente que precisa de ter tudo sob controle? Que tem a necessidade, na verdade, de saber o que vai acontecer amanhã, como as coisas vão se resolver, se as coisas vão se resolver. Antes mesmo até de surgir o problema, quando você vê ali uma chaminha ali, olha, tal coisa pode acontecer, a sua mente no imediato já começa a procurar soluções e você entra nessa energia de eu vou resolver. Se sua resposta for sim, esse vídeo é pra você. Eu já fui assim também e acredite que a maioria das vezes que eu tentei resolver problemas que nem existiam, que ainda estavam aqui, na minha mente, né? Só existia aqui na minha mente. O problema acabou virando outro. O problema que não era problema acabou virando problema. Fazer esse tema, né? Porque eu sou completamente apaixonada pelo princípio da sabedoria da incerteza. Que inclusive eu aprendi aqui neste livro aqui, ó, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E ele, se eu não me engano, é a sexta lei, que é a lei do distanciamento. E aí, um dos princípios da lei do distanciamento é a sabedoria da incerteza. Deixa eu confirmar, né? Porque tá eu aqui falando que é a sexta lei, mas eu tenho quase certeza que sim. Porque eu estou apaixonada e já tem mais ou menos 2 meses. É isso mesmo, ó. A lei do distanciamento. Já tem mais ou menos 2 meses que eu terminei de ler esse livro, que eu estou aplicando na minha vida. E esta lei do distanciamento me chamou muito a atenção, sabe? Bateu muito no meu coração. Foi uma resposta de uma dúvida que eu perguntava para Deus, para o universo, minha centelha divina, como eu vou soltar? O que é soltar? Qual que é a diferença de eu desejar, de eu ter um desejo ardente de eu soltar o desejo? Qual que é a diferença de eu ter um desejo ardente do apego? Só que essa lei do distanciamento, esse princípio, né? Esse princípio da sabedoria, da incerteza, não me ajudou só no soltar em relação à lei da atração, a desejos, a técnica. Ela me trouxe uma outra reflexão realmente sobre a vida, sobre o confiar, sobre confiar no agir de Deus na minha vida. E eu resolvi trazer esse insight pra vocês, né? Porque eu acho que faz toda a diferença, está fazendo toda a diferença. Eu já estou me sentindo bem mais tranquila, bem mais confiante, não só em mim, mas confiando no universo, confiando em Deus, confiando nos propósitos de Deus, confiando no caminho que Deus tem pra mim. E isso tá fazendo total diferença porque os problemas de amanhã são os problemas de amanhã, né? E se realmente forem problemas de amanhã, hoje em dia eu já consigo diferenciar. Isso realmente é um problema? Se sim, tá. Consigo resolver agora? Não, então no dia eu resolvo. E aí acaba que, gente, Deus é perfeito, o universo é perfeito, a nossa centelha divina é perfeita. Antes mesmo do problema aparecer, a solução chega. Tá? Então, a paz, a tranquilidade, a confiança que eu estou sentindo, eu não poderia continuar sentindo sem compartilhar aqui nesse canal. Afinal, o intuito desse canal é justamente isso, compartilhar insight com vocês, tá? Então, bora lá. Aqui bem pertinho para falar com vocês. Talvez o que você realmente precisa é não saber de fato o que vai acontecer. Já parou para pensar? Que o problema está quando você quer saber exatamente o que vai acontecer ou quando você cria imagens bem reais de como você quer que aconteça ou como você não quer que aconteça. A sabedoria da incerteza nos ensina a lidar melhor ou, na verdade, não lidar. Na verdade, confiar. Basicamente, se fosse me resumir, o princípio da sabedoria da incerteza é isso, confia. Se você tá no ponto A e quer chegar no ponto B, confia. Como agir? Aí que tá. Nós não podemos saber como. A partir do momento que nós sabemos como, nós limitamos todas as infinitas possibilidades que o universo tem pra gente, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, de saber como, em querer só este caminho, né? Afinal de contas, pra mim, lá pra minha mãe, que mora 2 horas de distância, tem vários caminhos, tá? E todos os caminhos vai levar a ela. Então não importa como eu vou. Talvez eu ache que este caminho aqui seja o melhor e nem sempre é. E aí que tá,
né? E aí que tá, quando a gente quer resolver as nossas questões, os nossos problemas, que a gente, né? Como eu falei no começo do vídeo, às vezes nem é problema, às vezes a gente acha que vai ter um problema e quando chega no dia você percebe que nem é, que nem aconteceu aquilo, mas quando nós tentamos resolver o nosso problema no medo, na insegurança, nós estamos agindo com o nosso 1%, que é o nosso ego. Mas a partir do momento que a gente confia que nós não somos só carne, né, que existe algo dentro de nós, né, nossa inteligência divina, que é conectado com tudo e com todos, aí a gente começa a operar um pouquinho do 99,999% de bateria que ela tem, de energia que ela tem, e aí as coisas simplesmente fluem. E sim, eu sei que a gente foi ensinada desde criança, né, desde pequena, a planejar, a calcular, a prever tudo. Um exemplo é mulheres, né? Nós mulheres, desde pequenas, ouvimos, né, que nós temos que completar os estudos, fazer uma faculdade, quem sabe uma pós. Aí sim, temos que namorar, é obrigatório namorar. Em pouco tempo depois, temos que noivar. E não podemos ficar muito tempo noivas, não, tá? Temos que casar. E menos de um ano, ou até um ano no máximo, já temos que ter um filho. E depois, né, que o nosso filho já tá com 3, 4 anos, temos que ter o segundo, que um só não basta. Então, sim, essa cultura de ter tudo calculado, né, de ter tudo sob controle, é muito forte, né, e vem com a gente desde pequeno, né. Só que o que acontece? Tentar segurar tudo isso com as nossas mãos, esse controle com as nossas mãos, gera, ao contrário de paz, né? Gera ansiedade, gera medo, gera rigidez. E isso não tem como ser benéfico, não tem. É por isso que eu acho que a nossa geração, a minha geração, ela vem é uma geração que acaba tendo muitos conflitos internos que acaba gerando distúrbios psicológicos, porque a pressão muito grande de sair da casa dos pais, de ter tudo resolvido antes dos 30, das meninas casar, completar os estudos, casar, construir uma família, dos homens ter casa, carro antes dos 30. Este peso, por muitas vezes, faz. Sabe aquele negócio que coloca no cavalo? Eu não sei o nome. Cabresco? Gente, eu não sei o nome. Vou colocar aqui embaixo. Se não for isso, perdão. Mas é como se ter tudo calculado, ter uma rota, é como se a gente estivesse com aquilo aqui na nossa venda. E aí a gente calcula que é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes essa rota nem somos nós mesmos que calculamos. É os nossos pais, é a sociedade em geral, né? Então a gente tá com aquele negócio ali e só vê aquele caminho. E quer ter o controle de tudo e não percebe as coisas à nossa volta, não percebe a beleza à nossa volta, não percebe as outras possibilidades. É isso que nesse livro aqui fala, que é uma coisa que eu ficava me sentindo mal quando eu praticava alguma técnica da lei da atração. E depois de um tempo eu mudava o meu desejo, eu me sentia mal, falava, poxa, mas como que o universo vai me dar algo se eu estou constantemente mudando? Mas aqui falou algo muito interessante sobre esse princípio da sabedoria da incerteza. Porque quando nós estamos na sabedoria da incerteza, nós estamos confiando no agir de Deus, confiando na nossa centelha divina. Entendemos, temos que ter consciência, sim, da onde nós estamos para onde nós queremos ir, né? Do ponto A do ponto B. Sabedoria da incerteza nos traz o soltar do caminho. Não de você, eu não sei o que acontecer amanhã, tudo bem. Não, você tem que ter claro, você tem que ter clareza do que você quer que aconteça amanhã, mas não como que vai acontecer. Então, se você tem um problema, ou recapitulando, se você acha que tem um problema, você tem sim que querer uma solução se isso realmente for um problema. Mas você não vai passar o seu dia todo planejando, tentando descobrir qual que é a melhor solução. Se você for lavar sua vasilha, você vai estar lavando as suas vasilhas. Se você for tomar um banho, você tem que estar tomando o seu banho, sabe? Estar no momento presente é ocupar o espaço do momento presente. Então, se o momento presente só quer que você tome um banho relaxante, vai tomar seu banho relaxante. Não fica jogando a sua mente pra lá e pra cá e solucionar problemas que você nem sabe se realmente é um problema. Se você nem sabe se isso realmente vai se tornar um problema. Porque aí que tá, quando você entra na sabedoria da incerteza, você confia sim que tem algo na sua essência, a sua centelha divina está cuidando de tudo, a solução virá. Né? E aqui fala muito sobre isso, eu fugi um pouquinho do assunto, mas aqui fala sobre isso, sobre quando você tá aplicando, né? Quando você tá ali na sabedoria da incerteza, às vezes aquilo que você acha que é bom pra você é até bom, mas aí a centelha divina, Deus, o universo fala, querida, eu tenho o melhor pra você, e Deus te mostra, e aí você bate seus olhos e fala, poxa, é verdade, isso aqui é melhor. Ou a coisa demora, ou o seu desejo, demora a acontecer,
E neste tempo de demora que você está aí se lamentando porque não aconteceu ainda, é como se fosse como se Deus, o universo, a centelha divina, tivesse recalculando a sua rota para te apresentar algo melhor. Então demorou a acontecer, e neste tempo de demora, de espera, que não é demora, é espera, nesse tempo de espera, olha, você se conectou com outra coisa, olha isso aqui. E talvez isso aqui nem demore tanto mais, porque Deus te mostrou, a centelha divina te mostrou que é isso. Esse é o melhor para você neste momento, minha filha. Os seus planos são bons, são grandes, mas o de Deus, da nossa centelha divina, são maiores e melhores ainda, né? E aqui, quando eu li isso, que está na sabedoria da incerteza, possibilita justamente esse recalcular a rota, esse ver que isso é melhor do que aquilo, e não se sentir culpado, poder mudar o caminho, mudar, né? Não a direção, mas o caminho, ir para a mesma direção, só que mudar o caminho. Falei, caramba, então eu parei de me sentir culpada também nisso. Por isso que eu estou apaixonada nessa lei do distanciamento, na sabedoria da incerteza, porque vem respondendo um monte de questionamento, um monte de coisas que eu ficava me culpando, hoje eu não me culpo mais, tá? Mas voltando aqui, é isso, a sabedoria da incerteza nos convida a soltar, a deixar de lutar contra o fluxo natural da vida. É abrir espaço para o novo, para o inesperado, para o mágico, como eu falei com vocês. Se tiver de recalcular, ótimo. É a nossa centelha divina, o universo, Deus, sei lá, gente. Mas é mostrando, tá mostrando pra gente que aquilo é melhor. É confiar que até mesmo sem saber como as coisas se alinham. E isso é muito interessante, gente, porque eu já falei no vídeo anterior aqui, que eu falei no primeiro vídeo, né, que eu falei sobre a lei do distanciamento, desta questão questão minha financeira, tá? Antes mesmo daquela conta ser um problema, eu já estava tentando resolver. E nessa de tentar resolver, nossa, dia tal, dia 25, gente, às vezes era dia, sei lá, dia 7. Eu tinha uma conta dia 25, eu já tava querendo resolver a conta do dia 25. E aí, sabe o que eu fazia? Não, vou fazer um rolo aqui, vou pegar este cartão aqui, não sei o que, vou pagar aquele dali. E no final das contas, uma conta que poderia ser resolvida ali no dia 25, até mesmo antes, eu estendia. Por quê? Porque eu, no meu desespero, no medo, eu tentava solucionar um problema nessa energia de desespero e de medo, e isso me acarretava mais problemas, né? Então, uma conta que era para ser resolvida ali, no dia 25, eu meio que esticava ela, porque aí eu parcelava, ou eu pegava um cartão para pagar outro cartão, então uma coisa que era para ser resolvida ali naquele dia, no dia 25, era estendida para os demais dias, para os demais meses, né? E hoje é muito engraçado, porque hoje fala, tem continuidade. Então lá a gente resolve. E às vezes as coisas se resolvem um dia antes. Eu falo, centelha divina, você tá querendo me testar, né? Mas eu confio em ti. Eu confio que as coisas vão se resolver. É óbvio que hoje também eu tenho uma consciência financeira diferente, mas eu ainda tô tendo que resolver os BO das minhas escolhas de antes, né? Então, sim, temos que ter. Existe, nesse livro também fala da lei da causa e efeito, né? Então, temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, né? Porque vamos estar colhendo mais pra frente. Então, hoje, nessa questão financeira, que é o que mais me pegava, né? Que eu comecei a estudar mais para aplicar, gente, eu estou tranquila. Mas às vezes, não, você tá tranquila sempre? Não. Às vezes dá o ego ali, tenta vir de novo com preocupações, por isso que é muito importante a gente estar no momento presente, pra gente saber captar, minha mente já tá indo pra um lugar que eu não quero, que eu já me tirei, não, Se é aquele dia que a conta vai vencer, então até lá as coisas vão acontecer, eu não sei mais como, de vez em quando eu vejo que meu ego tá assim, como, querida? Meu ego tá querendo saber como? Então me explica agora como. E eu falo assim, não sei como, não sei, mas a minha centelha divina sabe. Minha centelha divina sabe, se chegar no dia não tiver solução, eu arrumo. Pronto. E aí eu cesso essa vozinha que fica falando pra caramba. Dá até nervoso às vezes. Fala, cala a boca, dá um tempo. Gente, eu tô lendo aqui meu roteiro pra mim não desviar, mas eu sempre desvio, não tem jeito. Mas enfim, né? É dizer mesmo, eu não sei o que vai acontecer e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu confio na minha centelha divina, no meu eu superior, né? Pensa comigo, as melhores coisas que já te aconteceram, você planejou? Foi planejada? Tudo planejado? Ou, melhor dizendo, aconteceu da forma que você planejou certinho, sem tirar nem pôr? Ou alguma coisa saiu ali da forma que você planejou? Já aconteceu
de você às vezes estar preocupado com uma tal situação que você não acha, que você acha que não tem saída. E quando você menos se dá conta, você saiu. E às vezes você só tá lembrando que saiu, porque eu tô aqui te perguntando. Porque às vezes você saiu, você nem lembra que saiu. Então assim, nossa, de verdade, tal coisa que eu achava que não tinha saído, que eu ia, sei lá, dessa pra melhor, que eu não tava no nível máximo de desespero. Hoje eu nem lembro mais como que eu saí. Como que as coisas se resolveram, só se resolveram. Essas coisas vieram quando você estava aberta para algo maior. Ou simplesmente as coisas melhoraram a partir do momento que você viu que não tinha solução, que aí você parou de lutar. Porque às vezes o problema, que a gente acha que é problema, né? Que a gente tá ali só no 1% do ego, a gente acha que o problema é maior que a gente, né? Mas às vezes você acha que aquele problema é tão grande pra você, tão grande, que você falou não tem o que fazer. E aí, a partir do momento que você fala não tem o que eu fazer, você está soltando. Você para de não tem o que eu fazer. E é aí que as soluções surgem. E é aí que aquela ideia surge. E é aí que você sai do problema, como eu falei, né, uns 3, 4 minutinhos atrás, sem ao menos perceber que você saiu daquele problema. Ai, gente, quando eu li isso, eu falei, a vida não é. Eu sei que pode ser difícil, tá? Pode ser difícil você ouvir isso. Fica de boa que as coisas vão se resolver. Às vezes é difícil. Mas é tão bom se colocar nesse lugar. Sério, eu tô amando porque eu não estou mais preocupada. É uma fé inabalável que Deus está te amparando. Que a fonte de todo o seu provimento é divino. E pra mim é muito melhor estar assim. Pra mim é muito mais prazeroso, confortante, tranquilo, tranquilizante, tudo antes. Pra mim é uma paz, é uma confiança. Desculpa as brincadeiras à parte, mas pra mim é isso. Pra mim é eu estar em paz. Cara, que é tão bom não se preocupar. No meu estado do WhatsApp já tem um tempão que já tá assim, que eu amo essa frase. É uma frase que eu ouvi de uma música do grupo 3030. Só me preocupo hoje em não me preocupar. Então eu já estava nessa vibe, só que eu não sabia como que eu não iria me preocupar. Mesmo sabendo que se eu confiasse realmente em Deus, não teria motivo de preocupação. Pegou? Se você confia realmente em Deus, e se você não confia, olha lá, hein? Se você confia realmente em Deus, você não tem motivo para se preocupar. E quando eu trago essa frase pra mim, eu falo, eu confio em Deus. Quem sou eu pra não confiar no meu pai? E aí as coisas, gente, as coisas ficam leves. Por mais que de tempo em tempo, sim, eu tenho que voltar, reprogramar o meu cérebro, a minha mente, na verdade, reprogramar a minha mente pra continuar nessa energia de confiança, tenho. E eu vou reprogramar até ser automático. Mas hoje já tá muito melhor que antes. Eu comecei 2 meses atrás e já tá muito melhor. E às vezes eu não. Gente, às vezes realmente. Às vezes me pega assim, quando tá quase chegando perto de eu ter que fazer alguma coisa, de eu ter que solucionar uma coisa e eu não tenho a solução, aí vem o desespero. Mas aí eu fico ali naquela energia do desespero ali uns 10, 15 minutinhos, depois eu rebato com a minha mente. E rebato. E vou rebater. Por quê? Porque eu confio, porque eu sei. Porque a partir do momento que você confia, que você vê que aconteceu uma vez, pronto. Aí sim, você já viu o que aconteceu uma vez. Você continua, aconteceu de novo, pronto. Então, daqui a um tempo, a sua mente não tem nem mais argumento. Que o meu ego não tem argumento pra mim. Que o meu ego já viu o agir da centelha divina na nossa vida. Vai rebater pra quê? Tá? Então vamos lá. Então vai rebater pra quê? Né? A incerteza, ela também é uma possibilidade. O desconhecido assusta sim. Mas também liberta. Liberta do controle. Liberta de ter que saber como. De ter que saber o que tem que fazer hoje para resolver o problema de amanhã. E às vezes não, você não tem que fazer nada hoje. Você só tem que arrumar sua casa, resolver sua vida normal, resolver suas pendências do trabalho, fazer um almoço gostoso pro seu filho, pro seu marido, fazer uma surpresa pra sua esposa, cuidar de você, fazer uma hidratação. Ah, não. Hoje a vida só tá me pedindo que eu faça uma hidratação no meu cabelo. Gente, ué, tô te falando. Às vezes é só isso. Até porque quando tudo tá previsível, nada de novo acontece. Afinal, é na incerteza que moram as possibilidades. Não tem como, é na incerteza que mora. Não tem como as possibilidades morar na previsão. Não tem como. E é muito bom, porque além das surpresas, é nela que moram os encontros, os recomeços.
Então, que tal? Vou te fazer uma proposta. Que tal começar a olhar para a incerteza com outros olhos? Em vez de medo, vê como espaço. Em vez de ansiedade, veja como abertura. Em vez de se cobrar respostas e soluções, permita-se confiar no processo. E viva o processo. Porque às vezes o processo nem é dolorido, como eu tô te falando. Às vezes o processo é só você estar ali no momento presente, resolvendo as coisas do dia. Então, olha, hoje que eu preciso resolver hoje é fazer uma hidratação, vou fazer. Ah, hoje eu preciso ir lá resolver tal coisa, que não tem nada a ver, nós não tem problemas maiores pra estar gastando minha energia com isso. Mas hoje, o que você pode fazer com esses problemas? Nada. Dessa energia de desespero, nada. E quem te diz que esse problema é maior? Aonde que tá essa balança sua aí, que o problema é maior que o outro? E quem te disse que esse problema realmente é um problema? E quem te disse que esse problema não tem solução? E quem te disse que Deus, nossa centelha divina, não pode auxiliar? Quem? Quem disse? E hoje, ao invés de procurar certeza, escolha confiar. E lembre-se que você não precisa saber o que vem depois, tá? Você só precisa confiar. Eu sei hoje que eu só preciso confiar. Eu não preciso saber o que vem, como vem, da forma que vem, tá? Eu só preciso confiar. Eu só preciso confiar que quem escreveu o meu destino é Deus. Então não tem como vir coisa ruim. Às vezes as coisas ruins que vêm por escolhas minhas, escolha essas que eu faço em momentos de desespero e medo. Pra finalizar esse vídeo, que esse vídeo já ficou longo demais, que eu achei que esse vídeo ia ter 15 minutos. Mas estar na sabedoria da incerteza não é abandonar os seus sonhos, é abandonar o controle. E principalmente se abrir a formas diferentes de alcançá-lo. Como eu falei, esse recálculo aí de rota, sabe? E agir sim, tá? Mas com intenção e não rigidez. E abrir mão da necessidade que tudo tem que acontecer do seu jeito, daquela forma que você planejou ou no seu tempo. É como segurar um punhado de terra. Se você tá com a mão ali fechada, rígida, ela escorre pelos seus dedos. Mas se você simplesmente tê-la ali na sua mão, sem apertar, sem o medo de perder, de ficar sem, ela permanece ali. E é esse o vídeo de hoje. Esses cachorros, vocês estão escutando os cachorros latir? Esses cachorros é uma benção, eu começar a gravar aqueles latem. Mas é esse o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma esse insight tenha tocado no seu coração. E eu vou falar mais aqui, gente, sobre a sabedoria da incerteza. Pode ficar tranquilos que vai ter outros vídeos aqui sobre, porque eu realmente sou apaixonada e eu acho que essa é uma das leis mais importantes, né? Porque não adianta aplicar todas as outras leis se você não soltar, se você não confiar, tá? E é isso. Beijos, fui. E coloca aí no comentário, e deixa aí nos comentários aí se esse vídeo de alguma forma tocou no seu coração. Tchau!